Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 30 de novembro de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento mensal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, vamos iniciar então aqui a análise do índice Bovespa na ótica do gráfico mensal. Então, o índice fechou esse mês de novembro aí com uma alta de 6,37%, cotado a 159.072 pontos. É o quarto mês consecutivo de alta aqui no índice, tá? E nos 11 meses deste ano, o índice só caiu em 2 meses, em fevereiro e aqui no mês de julho, tá? Os demais meses, todos os meses foram de resultados positivos no índice Bovespa, o que não é comum de se observar, né, se a gente olhar aqui o histórico dos meses anteriores, tá? Então, a tendência aqui no índice segue sendo de alta e a gente pode afirmar aí que esse ano de 2025 tem sido realmente um ano de exceção, né, aqui para a Bolsa, porque realmente não é comum o índice performar tão bem assim num ano. Tá? Vamos ver como é que termina agora o mês de dezembro, o último mês do ano, para a gente poder ter realmente daí o diagnóstico anual. Tá? Bom, analisando agora os ativos que fazem parte aqui da carteira do canal, o Banco do Brasil fechou o mês em alta de 2,60%, cotado a R$ 22,47. Então, o Banco do Brasil vem se recuperando aí desde o mês de agosto. Tá? Nesse mês agora de novembro, no gráfico mensal, os preços chegaram a testar aqui a média móvel de 9 períodos, mas acabou recuando, né? Então, a tendência continua sendo de queda, porque a média móvel de 9 períodos continua virada para baixo. Vamos aguardar o mês de dezembro se o banco consegue engrenar mais uma alta e virar essa média móvel de 9 para cima, para aí, quem sabe, engrenar realmente um movimento de alta. Se a gente olhar os candles de forma isolada, podemos dizer que o Banco do Brasil está numa tendência de alta aí, tá? Desde o mês de agosto, tá? 3 meses de alta e apenas agora ali o mês de outubro com uma leve queda, né? Mas se a gente observar apenas o padrão dos candles, ele vem numa sequência de alta, tá? O meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em R$ 23,94. Vamos seguir aqui para o Banrisul, fechou o mês em alta aí de 6,48%, cotado a R$ 14,63. Foi o quarto mês consecutivo de alta aqui no Banrisul. Média móvel de 9 períodos virado para cima, né, indicando uma tendência de alta, rompeu a média móvel de 200 para cima. Tem uma região de resistência, que é essa máxima aqui, tá, próxima dos R$ 16, que é a máxima lá de fevereiro de 2024. Tá? Então, vamos ver se o Banrisul vai ter forças aí para vir testar essa região de resistência. Acredito que tem condições sim, os dados divulgados pelo banco foram positivos, né? Então, acredito que em função aí do banco estar bem descontado aí, pode engrenar novas altas aí nos próximos meses. O meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. O Banco BMG fechou o mês aí em alta de 10,67%, cotada a R$ 4,46. Só marcar aqui, 4,46. Tendência de alta aqui no Banco BMG, né? Desde agosto, o banco vem performando positivamente. Em outubro teve uma leve queda, mas a tendência continua sendo de alta. E
se a gente olhar aqui no gráfico, a próxima região de resistência é essa máxima aqui, na região dos 4,63, que é a máxima de outubro de 2024. Tá? Então, acredito que o papel tem condições, sim, de testar aquela região. E o meu preço médio está em R$ 3,85 aqui no papel. Tá? E o Banco ABC Brasil fechou o mês em alta aí de 6,26%, cotada a R$ 24,45. Tendência de alta também. Parece ter rompido, né, essa região de resistência aqui. Foi a máxima de agosto de 2024. E a próxima resistência é a máxima lá de abril de 2024, né? 25,83. Então aqui, próximo dos R$ 26 seria a próxima região de resistência aqui no Banco ABC. Acredito também que o papel tem condições de testar essa região, tá? O meu preço médio está em R$ 21,64. Bom, agora indo aqui para minha planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento da sexta-feira, que foi o último dia de negociações do mês, tá? Eu estou com um prejuízo aqui acumulado de 6% em Banco do Brasil, mas nos demais papéis eu estou com lucro. Tá? 41% de lucro em Banrisul, 15% em Banco BMG e 12% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo de 1%, que dá R$ 72 negativos. Se eu considerar os proventos recebidos, eu tenho a rentabilidade. Nesse quesito, eu estou negativo em 2% em Banco do Brasil. E nos demais papéis eu estou positivo. Tá? 47% de rentabilidade em Banrisul, 23% em Banco BMG e 17% em Banco ABC Brasil. No geral, a rentabilidade da carteira está positiva em 2%, que dá R$ 150 positivos. Nesse mês de novembro, eu fiz apenas um aporte, né, no dia 3 de novembro, quando eu comprei 13 ações do Banco do Brasil, tá? A um preço médio aí de R$ 22. Eu fiz um aporte total nesse mês aí de R$ 286, tá? Em relação aos proventos, nesse mês de novembro eu recebi apenas 2 pagamentos do banco, ambos do Banco BMG, um no dia 25 e outro no dia 27. No dia 25 eu recebi juros sobre capital próprio, mas como as minhas ações do Banco BMG estão alugadas, eu recebi na forma de crédito de reembolso de evento, tá? Valor líquido de R$ 8,16. Como eu tenho 96 ações, então deu 8,5 centavos por ação. E no dia 27, que foi na quinta-feira, eu recebi 16 centavos líquidos sobre o aluguel das minhas ações do Banco BMG. Isso me deu aí menos de 1 centavo por ação. Então aqui nessa outra tabela eu tenho o recebimento dos proventos mês a mês. Então nesse mês de novembro eu recebi um total de R$ 8,32 líquido, tá? Então no ano eu já estou com um acumulado aí de R$ 158,62 de proventos recebidos, que dá uma média aí de R$ 13,22 por mês. Então eu já superei o total de proventos recebidos em 2024 em mais de 100%. Tá? E agora em dezembro costuma, né, haver um pagamento mais substancial das empresas, então é bem possível aí que eu vá melhorar ainda mais, né? Certamente vou melhorar ainda mais esse percentual aqui. A dúvida que eu tenho é se eu vou conseguir melhorar o meu valor recebido em relação a dezembro de 2024, porque embora eu tenha mais ações, né, minha carteira tenha dobrado aí em relação a dezembro do ano passado, como uma maior parte da minha carteira está alocada em Banco do Brasil,
o Banco do Brasil, em função aí da crise, né, de inadimplência que vem passando, ele reduziu o pagamento dos proventos. Então eu não sei ao certo se eu vou conseguir superar o valor recebido em dezembro do ano passado, tá? Fica a minha dúvida, é uma expectativa que eu tenho, mas vamos ver. Tá? De repente eu consiga, assim, superar esses R$ 41, tá? O Banco do Brasil já anunciou, inclusive, os pagamentos, né, as datacons aí. Porém, eu não cheguei a fazer os cálculos exatos de quanto eu vou receber e, além disso, possivelmente eu vou receber alguma coisa ainda do Banrisul, tá? Então, é uma dúvida que fica no ar, é uma expectativa, né? De se no mês de dezembro eu vou conseguir superar aí o valor do ano passado. Bom, então, fazendo o fechamento aqui do mês, encerrei então o mês de novembro aí com um patrimônio de R$ 5.688,73. Isso dá uma variação patrimonial positiva aí de R$ 485,95 na comparação com o mês de outubro. Tá? Se eu pegar esses R$ 485 aqui e descontar o valor do aporte, eu tenho, digamos, o rendimento líquido da carteira. Né? Então, nesse mês de novembro, a carteira se valorizou, de fato, né? R$ 199,95, o que em termos percentuais dá aí 3,64%. Tá? Então, é o quarto mês consecutivo de valorização positiva aqui da carteira. Tá? No acumulado do ano, a carteira está tendo uma valorização aí de 5,69%, que corresponde aí a R$ 306,40. No comparativo, desde o início da carteira lá em abril de 2024, aí a situação é um pouquinho pior, né? Eu estou com uma variação positiva aí de 1,59%, que dá R$ 88,88. Lembrando, né, que aqui no fechamento mensal eu levo em consideração o rendimento líquido da carteira, tá? Ou seja, eu desconsidero os aportes realizados, tá? Diferentemente do que eu faço nos fechamentos diário e semanal. Fazendo comparativo aqui com o índice Ibovespa, então, né, nesse mês aí de novembro o Ibovespa subiu 6,37%, acumula no ano aí uma alta de 32,25%, né, no índice, um percentual aí extremamente positivo. Apenas aqui em fevereiro, né, e em julho que houve uma queda, enquanto que a carteira aqui do canal caiu em fevereiro e caiu em maio, junho e julho, puxado ali pela situação do Banco do Brasil, tá? E agora de agosto para cá vem se recuperando, né? Mas de uma forma, claro, sempre mais lenta. Então, se a gente comparar aqui a carteira com o índice, né? Então, no mês, a carteira se valorizou 3,64%, enquanto que o índice subiu 6,37%. Então, a gente perdeu para o índice Bovespa nesse mês de novembro. No acumulado do ano, a carteira está se valorizando 5,69%, enquanto que o índice está subindo 32,25%, né? Ou seja, aqui a gente está apanhando bem mais, né, para o índice. A diferença aí de mais de 25%, né? E se a gente comparar desde o início, a ação também, a carteira continua perdendo, né? O índice está subindo 24,17% desde abril de 2024, enquanto que a carteira está subindo 1,59%. Então, a gente perde aqui para o índice, né, em todos os cenários. Aqui o IPCA, né, que é a inflação, como ele costuma ser divulgado apenas ao redor do dia 10 do mês seguinte, a inflação de novembro eu vou preencher quando o IBGE divulgar os dados, tá? Mas se a gente pegar os dados aqui de outubro, no acumulado do ano a inflação está em 3,73%, né? No acumulado desde o início, 7%. Então, se a gente pegar aqui o desempenho da carteira, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Se a gente pegar o desempenho da carteira de novembro com os dados de outubro da inflação,
Pegando, claro, o acumulado do ano, né? Porque no mês, como a inflação sempre sobe muito pouco, né? A variação não é muito grande. Vou pegar aqui o mês, 0,09% contra 3,64%. Porém, se a gente pegar aqui no acumulado do ano, já fica um pouco mais justo, né? A inflação acumulada do ano está em 3,73% e a carteira está subindo 5,69%. Então, estamos ganhando da inflação no ano. Mas se a gente pegar desde o início, lá em abril de 2024, aí a situação muda um pouco, né? A gente está com uma performance positiva de apenas 1,59%, enquanto que a inflação acumulada aí desde abril para cá, abril do ano passado, né? Até agora está em 7%. Bom, seguindo aqui na planilha, eu tenho aqui os gráficos, né, da evolução patrimonial mensal. Então, desde abril de 2024, né, a gente fechou lá com 82,26, fechamos agora em novembro com 5.688,73. Percebe de uma forma geral, né, a evolução do patrimônio aqui mês a mês, com exceção, claro, de alguns meses bem específicos, né, que foi aqui em maio e depois aqui em julho, que houve uma queda do patrimônio, ou seja, a carteira caiu mais que o valor do aporte que eu fiz no mês, né, que foi ali quando o Banco do Brasil desabou, né? Mas depois, com a recuperação do Banco do Brasil, pelo menos uma recuperação parcial, o patrimônio já vem subindo novamente aí. Na evolução de proventos, né? Então, olhando aqui, a gente percebe que de junho para cá, o valor dos proventos tem diminuído. Agora em novembro deu uma subida, né? E agora em dezembro, possivelmente a gente vai ter uma alta mais significativa aqui. E aqui, né, a variação comparativo, né, da evolução da carteira, que é a linha em azul, voltou a ficar em patamares positivos, comparado aqui com o índice Bovespa, né, que está em laranja lá em cima, e o IPCA, né, que é a nossa inflação aqui oficial, referente ao mês de outubro. Então, a carteira está desempenhando pior aqui do que os dois benchmarks, tá? Um fato positivo, né? Aqui eu controlo, né, a evolução do meu patrimônio através da metodologia aí de dobras, né? Ou seja, o menor valor monetário que nós temos no Brasil é 1 centavo. Então, à medida que a gente vai dobrando esse valor, a gente vai chegando aqui, né, nos 2 centavos, 4, 8 e assim sucessivamente. Então, atualmente, a carteira fechou aí com 5.600, né? Então, a gente conseguiu superar a nossa meta anterior, que era fechar um mês com o valor acima, né, com o patrimônio acima dos 5.242,88. Então, esse patamar foi atingido agora em novembro, né? A última meta a gente já havia atingido lá em fevereiro. E agora, oficialmente, estamos em busca da próxima meta, né? Que é o nível 21 aqui, da dobra do patrimônio, que é chegar nos R$ 10.485,76, tá? Claro que à medida que o nível vai aumentando, o atingimento da meta vai ficando cada vez mais distante, né? Porque como o valor dos aportes vai diminuindo proporcionalmente ao valor da meta, cada vez mais vai importar aqui a valorização da carteira, né, do que o valor do aporte propriamente dito. A minha ideia é, a partir de janeiro, aumentar um pouco o valor dos meus aportes. Nesse ano de 2025, eu venho aportando mensalmente algo em torno dos R$300. E para 2026 eu pretendo aumentar o valor dos aportes para algo em torno dos R$400 ou R$500. Então, a princípio, né, é possível, aí é bem provável que no ano de 2026 eu consiga atingir a próxima meta aqui de patrimônio, né, do nível 21, chegando aqui aos 10.400, tá? E, claro, vai depender também da oscilação da bolsa, né? A não ser que a bolsa caia bastante. Mas minha expectativa realmente é essa, né? De em 2026 atingir esse patrimônio aqui de 10.400, tá? Se a gente olhar aqui, né? Desde o início, quando a carteira do canal começou
lá em abril, né, de 2024. Quer dizer, a carteira começou em abril de 2024, né? Os vídeos eu comecei a fazer em dezembro de 2024. Mas de lá para cá, né, a gente veio dobrando aqui o valor do patrimônio a cada mês. Depois, em outubro, né, teve um gap aqui de 3 meses. Depois aqui 4 meses, né? E agora 9 meses. Então agora possivelmente vai levar aí talvez cerca de 12 meses para atingir esse valor, tá? Claro, considerando, né, que eu vou aumentar um pouco o valor, pretendo pelo menos aumentar um pouco o valor dos meus aportes, talvez eu consiga reduzir um pouco esse intervalo aqui, né, para atingir a próxima meta. Mas esse vai ser realmente o meu próximo objetivo aí ao longo dessa minha jornada aqui no mercado financeiro. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.